Bem, já estamos aqui na live, né? Você já vai querer começar falando aí da sua Sim, vamos lá. peripécia. Então Vamos lá? acontece, né? Manda Primeiro bala. que boa noite pra todo mundo aí, né? O pessoal aí, Boa noite. nossos ouvintes aí do Tiranoff. E cara, eu conheço o Tiranoff ainda quando ele era welder, cara, né? Aí. Em um reino muito distante daqui, né? Há uns bons anos atrás a gente estudou junto para um concurso. Uhum. E, pô, um período bem bacana, inclusive, foi muito legal, né? Um período de Foi. ansiedades, né? De estar Sim. estudando e não saber se vai ser aprovado, de derrotas e derrotas e derrotas para depois alcançar a vitória, né? Quem estuda para concurso sabe, né? Que é uma grande dificuldade, porque ele é a longo prazo e isso aí dói, né? Dói. Mas, enfim, foi um período muito bom, foi um período do início da minha conversão no catolicismo, né? E a gente estava numa sala ali onde que não tinha tantos católicos, mas tinha um grande católico, que era o Elder, né? E a gente já formou uma amizade dali. E eu jamais imaginaria que um dia estaria fazendo live com ele no Twitch, que na época eu nem sabia o que que era, né? Então, Pois é. pô, isso aconteceu, não sei como, né? Deus tem os seus propósitos, seus caminhos aí, né? E acabou aproximando eu do Elder depois por conta do YouTube, do canal Diletantes, né? E isso foi bem legal mesmo, né? Eu já participei de algumas coisas aqui com o Elder, a gente fez um podcast. Ele gravou dois vídeos comigo no canal, um sobre a conversão dele e outro sobre o game que ele estava criando na época. E sempre é muito bom estar com o Elder, porque o Elder é um excelente cara para conversar, né? Sabe conversar muito bem. A gente consegue ter papos cabeças aqui, né? E é diferente para mim estar aqui na Twitch, porque é um público novo, né? Um público mais jovem. E graças a Deus eu vi que tem bastante frutos, né? E é legal essa participação ao vivo. Eu nunca tinha tido isso, né? Todos os vídeos que eu fiz sempre são gravados e postados no YouTube. E a minha ideia inicial aqui, já comentando no que vai rolar na minha Twitch para vocês terem uma noção, é fazer as gravações que eu faço pro YouTube, mas em live no Twitch, né? Eu vou gravar aqui no Twitch completo, um vídeo mais longo, e depois vou colocar no YouTube a versão editada. E qual que é a ideia? Para que eu vou fazer isso? Para que eu tenha o feedback do pessoal. Porque é difícil você só gravar vídeo que você não tem noção se você está conseguindo que o seu público te entenda. Às vezes você está usando uma linguagem que o pessoal não entende, às vezes está usando exemplos que é difícil de entender. Então é mais ou menos por aí. O YouTube, meu, ele é um YouTube de vídeo maiores, né? Para quem não conhece o canal Diletantes, geralmente eu comento livros. Tem alguns episódios um pouco diferentes, às vezes sobre música, alguma coisa assim, mas é sempre nesse sentido, né? Comentários sobre livros. E aí eu vou iniciar um comentário aqui, capítulo a capítulo, a ideia, pô, vai ter bastante lives, sobre um livro muito bom que chama A Fé Explicada, do Padre Léo 13. Ele é um livro que basicamente ele vai comentar o catecismo, vai comentar diversos pontos da fé, a parte dogmática, a parte dos sacramentos, da vida de oração, vai comentar do modo bem simples e fácil de entender, e é uma excelente catequese. Então hoje, para quem aí é católico ou quer conhecer a fé católica, isso é excelente, né? E eu digo para quem não é católico também é interessante, porque é o seguinte: embora você não seja católico, a origem da sua fé, se você é cristão, ela tem bases católicas, porque por 1500 anos só teve a Igreja Católica. Então, é importante que você conheça também a base da sua fé, que é o catolicismo. Aí você vai falar, não, é o evangelho, então é beleza. Mas por muitos anos, a Igreja Católica que fez a catequese, que foi a questão estrutural, organizacional, sacramental, dogmática. E aí, quando você conhece a fé católica, você conhece melhor a sua fé e também aprende, né, entende o porquê você não é católico. Né? Se você não é católico, você tem que conhecer outra fé para saber o porquê. Então, eu acredito que vai ser muito proveitoso pro pessoal, principalmente para quem não tem uma base de fé muito grande, vai conhecer bastante coisa sobre a igreja, vai tirar bastante dúvida, e a Twitch vai estar aí justamente para isso. Conforme a gente for falando, vai surgir muitas dúvidas, porque a fé católica ela tem mais de 2000 anos. Então, é uma fé com muitos elementos. E às vezes um elemento depende do outro. Né? É impossível você entender de oração bem sem entender um pouco, pelo menos, da teologia. Sem saber qual é o sentido da palavra de Deus.
E é impossível você entender sobre liturgia e sobre sacramentos sem conhecer a base tanto teológica como filosófica e simbólica das coisas. E aí a ideia é justamente essa, a gente ir caminhando ali devagar, aí comentar todo o livro A Fé Explicada. Vai ser uma série de bastante lives, né, muitos episódios no YouTube. E, pô, o Belder cedeu esse espaço hoje aí para mim fazer essa divulgação. E também, agora, se o pessoal quiser fazer pergunta, quiser comentar um pouco mais sobre as nossas vidas aí, né? A parte mais. Alguém mandou aqui, ó, Roberto, aqui, ó. Salve Erenilton, o maior e mais based pai de família da bolha. Então, assim, dá pra gente Que conversar também sobre, bolha! Que bolha, Robertinho! Continua. sobre essa questão Continue. da fé, né, de ser pai de família e tudo mais, né? Então, assim, apesar de eu ser pai de família, né, já ter 2 filhos aí, e uma esposa incrível também, eu ainda sou jovem, né? Ainda tenho 28 anos, né? Tô beirando ali a fase dos 30 anos, do abismo existencial, na crise dos 30, né? Espero passar bem por essa crise. E aí, assim, as minhas experiências, elas tanto beiram ali a juventude, que é muito próxima à minha, como também a vida adulta que tá aí latente aí, cada dia me dando uma porrada diferente, e a gente vai vivendo aí e sobrevivendo e vencendo aí os desafios da vida, né? Então acho que é basicamente isso, né? Eu pensei também em fazer uma espécie de jogar um pouco lá, só que assim, é muito difícil pra mim jogar e comentar algo. Eu fico impressionado com a habilidade do Elder aqui, né? Que às vezes ele tá jogando Warhammer, tá tendo um vídeo ali que é um react de alguma coisa, e comentando ao mesmo tempo no chat, cara. Isso aí, cara, isso aí é difícil, cara. O cara tem que ter. É porque o Elder, ele é informático, né? Sabe o Elder, o Neng lá? Que é isso, Neng? Quer instalar Windows na Que minha vida? isso, né? Não, Hobby então, informático, né? o informático, mano, ele tem essa habilidade aí de fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, né, cara? Ao mesmo tempo que ele tá com o chat GPT aberto, ele manda um e-mail, recebe uma chamada de vídeo no Teams e ainda programa, tá ligado? Então o cara é bom, cara. Agora eu, que tenho um trabalho diferente, que geralmente é uma função por vez, cara, pô, minha cabeça buga, cara. Minha cabeça buga, né? Eu mal consigo escutar música e fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Dependendo da música, eu paro de prestar atenção no que eu tô fazendo e fico só escutando a música, né? Enfim. Então, assim, acho que a participação vai ser bacana. Então, também, Elder, qualquer episódio, cara, se tu quiser participar, mano, é só entrar, mano. Avisa ali que a gente abre ali no Discord e tu fique à vontade, cara. Entendeu? Fique à vontade porque a gente vai. Tem bastante frutos aí. Eu gosto muito das suas participações e gosto muito de participar aqui no Tiranoff, né? Pô, o Elder abriu um mundo que eu não conhecia, cara, e não sabia o quão legal era, cara. Entendeu? Eu achava que live era uma coisa só de. O pessoal só falava merda, né, cara? E não, cara. A gente fala um pouquinho de merda? Fala, cara. Normal, né? Tem que ter ali só um pouquinho. Mas tem muita coisa interessante, né? O Roberto comentou aqui, ó. Depois eu quero vídeo sobre conselhos espirituais e de vida para jovem. Seria Based. Ouvir um caboclo mais velho é sempre bom. Não, com certeza, Roberto. Dá pra gente conversar assim sobre conselhos espirituais. A parte tanto do relacionamento com Deus quanto com os nossos irmãos, né? Seres humanos, né? A espiritualidade, cara, às vezes a gente acha que ela é algo místico, algo que tá fora da nossa realidade, mas não é assim, cara. A espiritualidade, ela faz parte do nosso dia a dia. Entendeu, Roberto? Quando a gente tem uma espiritualidade, tudo na nossa vida passa a ter um sentido maior. Vou dar um exemplo pra tu, cara. Se você tem uma vida de fé boa, você vai conseguir participar da missa, né, com uma profundidade muito maior. Você vai acordar, cara, e vai olhar o nascer do sol com profundidade muito maior, porque você passa a ver os sinais de Deus sensíveis para sua vida, entendeu? Você passa a contemplar Deus em tudo que você faz. São José Maria de Escrivá, cara, ele tem uma espiritualidade muito interessante, que ele acreditava na santificação do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso estudo. E isso, cara, é muito bom, principalmente pra gente que por conta de viver com diversas atividades ao longo do dia, com internet, vida de trabalho, relacionamento, se a gente consegue colocar tudo isso como um serviço a Deus, amando a Deus por meio do nosso trabalho, do nosso estudo, a nossa vida não só melhora, que é bom que melhore, mas o mais importante, cara, a gente está construindo nosso caminho para o céu. Ó. A gente está conseguindo amar a Deus, que é o fim último do ser humano. Entendeu? Todo ser humano, cara,
ele nasce com um abismo gigantesco dentro da alma. E esse abismo é do tamanho de Deus, cara. Então, assim, a pessoa que não tem uma vida interna de oração, ela pode fazer tudo na vida, cara. Ela pode ganhar dinheiro, ela pode ter uma mulher incrível, ela pode ter filhos, mas se ela não encontrar Deus nisso, esse abismo sempre vai estar ali aberto. E aí é onde que vem depressão, onde que vem crise de sentido da vida, problemas de relacionamento, problemas no trabalho. Quando você tem Deus na sua vida, quando você se deita, né, quando você vai dormir, você está com Deus, quando você acorda, você está com Deus, tudo se torna mais leve. Né? Não se torna fácil. Se torna isso aí, isso que é vida fácil, cara, não existe, entendeu? Até o cara que tem uma vida boa, é uma vida boa aparente, ele vai ter seus sofrimentos. Porém, você tem um sentido pro seu sofrimento, certo? E a gente, às vezes, começa a rezar e tem um problema de começar eu tô rezando, mas eu não tô ganhando dinheiro, eu tô rezando, mas eu não tô sendo alegre, né? Cara, você reza pra encher esse vazio, pra se sentir completo. E o mais importante, não é só você rezar por si só, né? Quando você tá rezando, você tá se elevando a Deus. E esse é o sentido. A felicidade você encontra, mas nem sempre você vai encontrar aqueles momentos prazerosos de alegria. Vocês entenderam? Por quê? O sofrimento, ele é a base do amor. Porque o amor, ele se resume a sacrifício. Quando a gente pensa em quem amou mais a gente vai pensar em quem? Né? Se você começar a pensar na tua vida, quem foi que mais te amou? Geralmente a gente fala mãe. Por que a gente fala que é a nossa mãe? Porque a mãe foi quem a gente mais sacrificou por nós. E quem mais amou a todos? Deus, né? O que se fez carne e morreu na cruz por nós pecadores e por todos. Então, amar é sacrificar. E sacrificar dói, mas é o verdadeiro amor. Entendeu? E a recompensa, ela vem tanto nessa vida, com a quietude, com a paz interior, né? Com você construir frutos saudáveis na sua vida, como a recompensa maior, que é a eternidade, que para onde a gente está vocacionado aí. Como Santa Teresinha, como Santa Teresa falava, né? Santa Teresinha. Santa Teresinha ou Santa Teresa? Não vou lembrar agora. É uma das Terezas, né? Minha vida é só um breve segundo. A nossa vida é um breve segundo, mas agora o pós-vida, que é a eternidade, tanto para o céu como para o inferno, essa vai ser a nossa vida em plenitude. E a gente só vai alcançar por meio da espiritualidade. Ó, vocês estão vendo que eu falo pra caramba, né? Pô, Eldri, tu vê que eu tô vacalhando aí, mano? Hum. Falando Não, é muito bom, aí. é bom, é bom. Tu me corta, É mano. bom, pô. Tu me corta. Vem de ideia É em ideia bom, na cara. cabeça, daqui a pouco. Ô, Roberto, consigo entender mais ou menos aí, cara? Então, assim, a ideia, cara, a ideia é essa, a gente ali ao longo das séries de live ali, comentar também algumas coisas pessoais, né, de experiências, dúvidas, esclarecer dúvidas, conselhos em si, cara, é muito difícil de dar, porque vamos ver se o Helder concorda comigo, cara. Eu não gosto muito de dar um conselho específico pra pessoa. Pô, o Roberto comentou aqui, um exemplo, tá, Roberto? Falando que você comentou não. Pô, cara, devo terminar com a minha namorada ou não, cara? Pô, eu não consigo te dar esse tipo de conselho. Por quê? Porque eu teria que conhecer muito profundamente você e mesmo assim ainda teria a chance de eu falar alguma merda pra tu, né? Dar um conselho mal, né? Porque eu não sou oráculo, né? E nem a palavra de Deus é oráculo nesse sentido de você vai saber em que questão específica que você vai ter um mau rumo na sua vida. Mas eu consigo te ajudar a criar bases para você tomar uma boa escolha. Tomar uma escolha baseada na fé, baseada na virtude. Então, acho que a ideia principal é essa. Por isso que, assim, cara, eu já desencantei há muito tempo de ver vídeo de coach, cara, porque o cara caga regra, cara. E cagar regra, cara, é muito fácil quando você não conhece a pessoa, cara. Mas cada ser humano tem uma realidade particular que necessita de ações particulares. E como que eu vou saber isso aqui pela internet? Dificilmente, cara. Não conheço você pessoalmente, né, nesse nível, né, para saber das suas realidades. Então a ideia é basicamente essa aí. Cara, muito bom, Erenilton. Acho que é bom mesmo você comentar. Hã, assim, eu acho que o seu trabalho, Erenilton, por que que eu gosto tanto dele? Porque
você mantém uma questão que eu acho que, mesmo que, putz, não é bom a gente reclamar assim, mas eu acho que dentro do catolicismo era uma coisa que estava mais em voga há uns 3 anos atrás, até mais ali, que é realmente as pessoas compreenderem as questões da fé, e é uma coisa que hoje em dia foi substituída. Não vou citar nomes nem qualquer coisa, eu até conversei com o Erenilton, eu não quero fazer isso em nenhum caso, quero evitar isso ao máximo, trazer essas picuinhas do catolicismo, e trazer, porque é o que agora virou moda, e trazer realmente o que é ser católico, né? Trazer coisas relacionadas ao catolicismo em si. Por exemplo, o Erenilton, ele tem uma coisa que muita gente, quando eu mandei, gostou bastante. Eu não sei nem se ele tem mais esse vídeo. É um vídeo dele falando sobre putz, Santo Inácio de Loyola. Você sabe o que eu tô falando, Erenilton? Aquele livro que você tava lendo, pô. É os exercícios Bota ali. espirituais. Isso, exercícios espirituais. Isso, Cara, eu mandei aquele vídeo por que ele umas. ficou no Comente, Instagram, eu comente. acho. Pô, Era no Instagram aquele ou no dali, YouTube? pô. Foi no Instagram. Foi no Instagram porque eu mandei pra muita. Mandei pra algumas pessoas assim. Muita gente falou, pô, cara, muito bom. É, realmente ali os comentários ali, pô, pra qualquer pessoa, qualquer homem, eu acho que é muito bom. Até, principalmente eu acho que pra um homem jovem, assim, mas pra ser honesto, pra qualquer homem, tá ligado? É, o Robertinho até comentou aqui, ó, maneiro isso aí, meio católico de internet hoje é performático, já entendemos o seu ponto, Betanoff, mas ouvir um cara comum falando sobre coisas comuns é mais autêntico, eu concordo, resolve muito mais problema. É até tipo, pô, é realmente assim, ele já começou aqui, pô, eu não vou resolver problema, tá ligado? Eu vou apresentar as coisas como elas são. Pô, muito bom, Ireneuto, muito bom a sua iniciativa. E, pô, diz aí como é que vai, quais são os É, seus planos aí, as datas, os então, horários? a ideia é o seguinte, cara. A gente vai fazer a live aos finais de semana. Vai alternar entre sábado e domingo, né? Uma semana vai ser no sábado, semana vai ser no domingo. Por conta da minha realidade de trabalho, né? Eu tiro plantão, então tem sábado que eu vou estar trabalhando, tem domingo que eu vou estar trabalhando. Então vai alternar nesse horário. E sempre vai ser das 7 às 9. É um horário aí que é anterior à live aqui do Tiranoff, né? Do Arapuca News. E aí vai ser sempre esse horário, né? Então, das 7 às 9 é o quê? Quer dizer que a live vai ter 2 horas? Não necessariamente. Mas que mais ou menos aí, por esse período ali, 7 horas a gente vai estar iniciando. E vamos começar a gravar, né? Vai depender da participação do pessoal. Se tiver muito comentário, ela se estende um pouco, mas não vai ceder às 9 horas, né? Também não posso, não dispõe de muito tempo no final de semana, né? Final de semana é dedicado a Deus, à família, então é um tempinho que eu vou tirar ali para conseguir realizar esse trabalho, né? E voltando um pouco que o Hélio tá falando, cara, o exercício espirituais, ele é incrível por um fato simples. Imagine que um grande santo cria um método para você fazer escolhas na sua vida, um método simples e que ele pode ser direcionado a tudo, tanto a questões vocacionais, que foi o que eu mais usei, quanto também para questões particulares, como se eu escolho emprego, se eu mudo de cidade. Então, Santo Inácio faz esse método num livrinho extremamente simples, né? Com uma linguagem simples, bem prática. Santo Inácio era militar, então é uma linguagem direta, né? Ele usa de gráficos, tabelas, então assim é bem prático mesmo, parece uma aula, né? E aí esse método é surreal, cara. E às vezes muitas pessoas não conhecem, ou por exemplo, ouve a palavra exercícios espirituais Santo Inácio de Loyola e acha, meu Deus, deve ser algo de monge, né, em que ele fique ali rezando por semanas em contemplação, né, levitando, enquanto na verdade não é isso, cara. É uma coisa simples, né, e que ajuda bastante, né. E de fato, Helder, a gente perdeu um pouco dessa impulsão católica inicial, onde o pessoal queria ensinar, queria explicar como funcionavam as coisas. E perdeu um Uhum. pouco, né? É normal, o catolicismo está dominando a internet e aí alguns elementos importantes eles vão sendo perdidos. Eu fico feliz que o homem que iniciou, um dos homens que iniciou isso aí, que foi o padre Paulo Ricardo, mantém ainda na sua origem, com seus cursos assim excelentes, né? E, cara, eu acho que o acervo do padre Paulo Ricardo, na minha humilde opinião, ele devia ser essencial para qualquer seminarista, cara. Ou qualquer, Concordo. qualquer, qualquer leigo que você queira se consagrar, queira uma vida de fé mais aprofundada, deveria usar do acervo de cursos do Padre Paulo Ricardo, né? Que assim, é incrível, cara, é incrível. Qualquer colégio católico devia fazer collab ali com o Padre Paulo Ricardo para dar planos para os seus alunos,
Porque é surreal, cara. O modo como ele ensina a fé, no modo tranquilo, leve, muito fácil de entender, mas sem perder a profundidade. E a profundidade do Padre Paulo Ricardo é surreal. Não, não tem comparação, assim. Eu olho assim, aquilo, eu fico assim, eu fico assustado como Deus iluminou, né? Deu esse presente pra gente, que é ter o Padre Paulo Ricardo como um pároco que resolveu fazer vários cursos aí na internet. E vejo como Deus se usa dele, né? E tem usado o apostolado dele para converter muitas pessoas, né? Que foi o meu caso, né? Eu não cheguei na igreja por causa do Padre Paulo Ricardo, mas quem me deu minha base sólida, minha catequese eu fiz pelo site dele, com as aulas de catecismo, né? Enorme as aulas ali, pô, um curso gigantesco. Muito das coisas que eu aprendi foi com o Padre Paulo Ricardo. Ele me indicou vários livros que depois eu li e deram um sentido muito maior para minha fé, né? Muito bom, Erenilton. E sabe o que eu me veio à mente aqui agora, Erenilton? Um negócio que pode ser interessante? O quê? A gente talvez reagir a algumas. Que me veio assim na mente, reagir a algumas falas do professor Olavo de Carvalho, né? Sim, sim, cara. Eu Porque acho que assim, ó. seria um negócio bem maneiro. Eu tô pensando em fazer. Lembrei agora, me veio à mente agora isso daqui. Porque assim, cara, Comente, na, comente. na, na minha opinião, existe dois homens aí que vale muito a pena você ouvir e levar os conselhos pra vida. Muito mais que qualquer vídeo que eu possa gravar. Esses dois homens são o professor Olavo de Carvalho e o padre Paulo Ricardo. O professor Olavo de Carvalho, ele te dá uma base de como você pensar, né? Filosoficamente e a parte da psicologia também, o lado mais humano da coisa, né? E o padre Paulo Ricardo, ele vai te formar na vida de fé. Então, um é complemento do outro, né? E eu acho que inicialmente o professor Olavo de Carvalho é melhor, você aprende a pensar, e depois com o padre Paulo Ricardo, já que você sabe pensar, você aprende a ter fé. Porque é uma ideia muito errada que a gente tem de que achar que para você ter fé é só uma questão pessoal de sentimento. Não, não é sentimento, é adesão racional, né? A virtude teologal da fé, ela é uma adesão da vontade e também da inteligência a Deus. E para você fazer isso, você precisa saber pensar. E o professor Olavo de Carvalho ensina isso de modo incrível. Tem muito conteúdo disponível no YouTube do professor Olavo de Carvalho. Tem o COF também, que é muito bacana. Quem quiser fazer o curso dele também é excelente. Então, assim, muito conteúdo bom. Tá disponível aí. E muita coisa que vale tanto para jovem quanto para pessoas mais idosas, adultos. Cara, assim, é surreal, cara. É surreal. Uma dúvida, tu chegou a fazer o coffee então, ô Erenilton? Fiz, né? Entrei no COF um período de tempo curto, né? Aí depois que comecei a trabalhar, eu acabei não dando prosseguimento. Eu devo ter feito, sei lá, não sei quantas aulas, cara, não consigo me lembrar. Vi bastante aula do professor Olavo de Carvalho, só que infelizmente não consegui concluir. Mas eu sempre, agora, hoje em dia, eu sempre uso as aulas dele que estão disponíveis no YouTube do COF. Tem bastante coisa solta no YouTube. Preciso de voltar a reativar a minha assinatura até por uma questão que para auxiliar, né? Ali todo o acervo de conteúdo dele e ter uma frequência. Lógico, assim, poxa, é difícil para mim hoje zerar as aulas dele, mas pô, ver uma por semana, duas, isso aí é possível. Hoje eu não tenho tanto tempo por conta da que eu tô estudando para um concurso, então acaba que eu divido o meu tempo entre trabalho, estudo, o projeto aqui do canal, então acaba sobrando pouco tempo. Porém, tem uma coisa muito interessante que é um conjunto de livros, né, que é bem bacana para quem gosta de ler, e quem tem um hábito de ler, que é o conjunto de livros sobre os textos das aulas dele, né, e isso é muito legal. Né? Eu diria que é, o Coffee eu consumi mais os textos do que os vídeos, né? Então, assim, os textos me ajudaram muito. Porque o professor Olavo de Carvalho, ele escreve de um jeito fabuloso, né, cara? Não tem como, né, cara? É muito bom. Muito bom, muito bom. Eu lembrei disso agora, pô, que eu acho, pessoalmente, que a galera deu uma perdida, assim, na mente, sabe? Eu acho muito engraçado que, assim, desde do falecimento do Olavo,
eu comentei isso com o Renato, me parece que muitos dos ex-alunos dele perderam, tipo, parece que anos que foram acumulados do nada desapareceram, sabe? Pô, cara, sim, Parece que a galera não sim, soube buscar de volta aquilo. sim. Cara, eu concordo plenamente. O pessoal deu uma perdida, né? Eu não sei se. É que acontece o seguinte, cara. Antigamente, o pessoal que gostava do professor Olavo, ainda mais quem era do COF, era uma galera underground, cara. Underground total. Então eu lembro quando eu fui assistir o Jardim de Aflições no cinema, saiu no cinema lá no centro de São Paulo, eu fui lá. Então, assim, era um pessoal comum, cara. Né? Tinha uma senhorinha lá, dois jovens, um homem de idade, entendeu? O pessoal, assim, muito comum. E aí, quando esses alunos começaram a ganhar mídia, né, começaram a ganhar lugar, começaram ao que o Roberto acabou de comentar, que cada um ficou isolado num nicho que eles criaram. Mas sem ter a dimensão geral da obra. Sim, com certeza, cara. O pessoal se isolou, formou seu público e ficou alimentando. E esse é um problema muito grande da internet, cara. Às vezes, né, você vê um camarada que tinha uma opinião boa, né, tinha uma base sólida, e ele se perde por conta do seu público. Se você faz conteúdo simplesmente pensando na reação do seu público, meu amigo, logo você vai estar criando uma bolha, uma bolha de verdade, né? E você vai alimentar essa bolha e nem que sempre a verdade vai ser seu principal objetivo. Quando você tem mais foco em números e em fazer dinheiro, não que eu acho que é errado fazer dinheiro, não é errado, todo mundo tem que sobreviver. Mas se isso é o teu foco principal, você perde a dimensão da elevação espiritual, da elevação do intelecto, cara, hora ou outra, tu vai começar a falar algumas coisas estranhas, você vai começar a tretar, você vai começar a se fechar, e aí vai ter, né, o que a gente tem hoje aí, né? Que são, pô, cada grupinho para um lado, cada grupinho com um pensamento diferente do outro, entendeu? E isso acaba acontecendo. E quando você se divide desse modo e não tem uma coerência, você perde espaço, pô. Você vai ver que daqui a um Uhum, tempo o pessoal vai perder cada vez mais espaço. Aí começa a vir outro tipo de pessoas com outras ideias que é mais chamativa, e aí já era, cara, né? Mas o tempo ele prova o que é verdadeiro e o que não é. Então esse pessoal que se fechou só pra ficar falando pro seu pobre público, cara, o público vai embora, cara, o público cresce, a gente que fala com o jovem cresce, o velho não tem mais interesse, né? O homem mais velho não tem mais interesse, e assim vai indo, entendeu? uhum. Eu acho bem curioso essa questão, assim, do Olavo, porque, cara, é surreal como a gente regrediu em termos de conteúdo, sabe? Da galera que, eu vou dizer assim, a galera de direita, vamos dizer assim, mais ou menos política, ou a galera que mais ou menos não estava. Eu acho que o termo mais correto seria a galera que não estava feliz com o status quo do Brasil naquele momento, né? Sim. E conforme quando aconteceu o falecimento do Olavo, eu lembro que assim, pô, a galera parece que esqueceu tudo que foi dito, do dia pra noite. E aí teve gente até que se aliou a alguns antigos inimigos do Olavo. E por que que eu também acho que o Olavo foi tão importante assim pra nós, né? Para que eu digo assim, para o Brasil. Uma coisa que me falou um olavista ali muito antigo, ele me contou que o Olavo ele começava ensinando você a limpar a bunda, escovar os dentes. E pode parecer algo besta, tá? Mas a real é que o Brasil falta muito de uma educação básica. Educação básica no Brasil é a coisa que mais que até hoje falta. A gente Sim. até recuperou um pouco, mas ainda não tá perfeito. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de educação básica ali, que pode ser desde educação realmente ali, que você imagina tema acadêmico, quanto educação civil, né? É, Que educação básica é muita coisa que o Brasil falta. Comente. pois é, cara, com certeza. Ó, uma das principais coisas que eu vejo. Falta. Isso é com todo mundo, tá, cara? Todo mundo sofre isso, eu sofro disso. Todo ser humano atual, né, todo brasileiro sofre. Um domínio da linguagem, né, o cara conseguir entender um texto, interpretar do modo correto, ter aquela paciência, por isso que, pô, a gente fez uma live esses tempos aí sobre como que os vídeos curtos destroem nossa mente, ter a paciência pra ler um texto, entender a ideia. E escrever, cara, eu tô falando de outro patamar, né? Que aí é algo muito mais difícil, é algo que eu mesmo não domino, cara. Eu consigo produzir textos simples, né? Curtos, simples. Agora, colocar toda uma ideia
complexa no papel é muito difícil. Eu mesmo, eu tenho essa deficiência, luto contra, né? Procuro sempre escrever, pegar o papel e caneta mesmo ali, escrever algo, né? Pode ser qualquer coisa, cara, desde uma carta de amor para minha esposa, né? Que esse é um dos melhores que eu faço, né? Porque o homem, Aí, um ó. homem, um homem apaixonado, né, que ama sua esposa, cara, é muito bom viver isso, né? Bendito seja Deus, que Deus me deu essa possibilidade, né? E graças a Deus a minha esposa por ter paciência de ficar decifrando os meus garranchos, né? Então, assim, escrever, Ó, escrito à mão, hein, ouvinte? Escrito escrito à à mão, mão. pô, sempre à mão. É, Aí, então, assim, você compreender as coisas é muito difícil. Então, falta essa base. O professor Olavo tem bastante coisa que ensina, que explica isso. Tem um vídeo no meu canal, inclusive é o vídeo mais acessado, que é sobre o livro Como Ler Livros. Sim, o vídeo é bacana. Pô, é um pouco antigo, então ainda a qualidade não é tão boa, mas é muito bom. Tem quase 1 hora de vídeo ali e é bem interessante, assim. Depois eu mando o link no chat ali. E é bacana, cara. E quando você aprende a ler, você cria essa base, né, de educação, a base na parte da leitura, da lógica, que tá ligada, né? A base também, até mesmo na matemática, que é importante, né? Às vezes a gente acha que o estudo de matemática ele é só para você aprender a decorar a forma. Não, pelo contrário, meu amigo. Matemática é uma linguagem, e quando você aprende matemática, você aprende a pensar, né? E aprender a pensar é muito importante. E até um pouco da destruição do estudo da filosofia. Basicamente, o que você vê na escola são as escolas filosóficas, né? A cronologia, ali, a história da filosofia e só. Tu não aprende a filosofar de fato, a pensar de modo coerente, correto, né? Usando ali, por exemplo, Aristóteles, que tem a parte de lógica. Isso aí morreu, cara. Morreu. E aí traz consequências, né? O Renato, por exemplo, aí, amigo nosso aí do Arapuca, ele que teve uma educação mais antiga, teve uma base melhor que a nossa. Mas tem muita gente que não teve essa base, né? E até a base dele já tinha deficiências. Agora, pô, a nossa, então, é pior ainda, né? E isso não tem a ver com escola pública ou particular, não, viu? Isso tem nada a ver. Porque basicamente hoje a nossa educação na escola ela é voltada a uma coisa, passar no vestibular. E entendeu? Pô, você ficar. Vamos lá, são até a quarta série, né? Agora aumentou até o 9º ano e depois mais 3 anos do ensino médio. Ou seja, 12 anos, né? Você 12 anos para passar num vestibular. Será que, pô, se é só isso, cara, não compensa, cara, né? É muito tempo perdido para só passar no vestibular. Eu sei que o vestibular é difícil, tem muita coisa, mas é melhor botar o filho num cursinho, porque com 2, 3 anos ele vai conseguir passar no vestibular. Então, na verdade, não é essa. Na verdade, a educação ela tá aí para formar a pessoa do modo muito mais além, tanto na vida social, como no mercado de trabalho, como nas questões interiores, né, intelectuais, psicológicas e na vida de fé também. Perdeu essa dimensão porque a gente não tem mais ensino religioso, mas antigamente tinha. Então, assim, o sistema tá falido, pô, tá fracassando. Porque se a gente tá tendo que. O único foco da escola é esse, é muito pouco, pô. É muito pouco. Como que você vai explicar Uhum. ali pro menino ali que é só isso e acabou? Tem gente que nem vai querer fazer faculdade. Isso não é uma regra, né? Tem um monte de profissão que não tem faculdade, ou às vezes é área técnica, né? A gente reduziu a escola simplesmente a passar no vestibular. Isso é muito triste. E nos colégios particulares isso é mais forte ainda, pô. Entendeu? Aí, consequentemente, para você passar no Enem, você precisa de ser um bom leitor? Cara, não. Você precisa de saber entender as questões do Enem, mas não ser um bom leitor. Você precisa de ser bom em matemática? Muito menos, cara. As questões de matemática do Enem são bem simples, né? Então você não precisa ser muito bom em matemática. Você precisa escrever bem? Também não, cara. Você não precisa escrever muito bem. Você precisa escrever no molde do Enem, né? Não necessariamente é uma receita de bolo que você vai seguir, já era, né? Eu sei porque eu fiz isso, tirei uma nota boa na redação, seguindo a receita de bolo. Inclusive, o meu melhor texto do Enem, ele não foi uma nota boa. Porque, de certo modo, como eu estava escrevendo ali do modo que eu gosto, eu perdi um pouco, né, daquela. Saí um pouco da receita e já era, filho, já perdi ponto já. Então, exatamente isso, pô. O Isopor ele comentou aqui, não é para usar lógica e sim a fórmula. Uma coisa que eu ouvi na aula de matemática uma vez. Mostra um pouco isso aí que o Newton tá falando.
Exatamente, cara. Pois é, cara. A gente, infelizmente, até um dia desses eu tava falando com o Renato sobre essa questão. O quão surreal é esse déficit no Brasil, não porque a gente é feito literalmente para fazer prova, e não necessariamente isso mostra se você é inteligente ou não. Isso mostra se você foi preparado ou não. Por exemplo, a maioria dos países, eu tava até vendo isso com o Renato, a maioria de faculdade, dessas coisas para você entrar, eles pegam seu currículo escolar inteiro. Por quê? Porque eles se preocupam com quem foi formado como cidadão. E não com quem, tipo, estudou ali para passar e aí, beleza. E eu acho que isso é um objetivo muito melhor, porque isso, neste caso, é óbvio, ainda é um momento, é um motivo baixo, né? Apesar ainda cai nos problemas que o Erenito comentou. Mas eu acho que isso mostra o déficit do Brasil nesse sentido de que a gente não valoriza a educação. A gente não mostra que assim, o que você está aprendendo desde que você é criança é para você realmente virar um cidadão, tá ligado? Uma, uma pessoa apta na sociedade, não só num sentido econômico, né? Mas alguém apto a pensar, um cidadão, alguém Uhum. que você que vai fazer jus ao direito de ser um cidadão livre. Algum comentário, Elenilton, quanto a isso? Não, essa parte da matemática é muito triste, cara, porque se você olhar a matemática só nesse sentido, a aplicação de fórmula, a matemática é feia, cara. Entendeu? Hum, É algo chato, cara. Ó, eu tenho A, tenho B e tenho C. Então eu sei que A elevado ao quadrado mais C por 2, tudo isso dividido pela raiz cúbica de 3, vai me gerar esse resultado, e esse resultado é a resposta da minha questão. Caramba, será que a matemática, né, uma das maiores ferramentas da humanidade é só para isso? Não, pelo contrário, cara. Quando você estuda pouca matemática, você usa a fórmula. Mas a partir do momento que você estuda muita matemática e você compreende, a fórmula se torna totalmente desnecessário, pô. Porque tu entende a lógica por trás daquilo. E é o que eu falei, a matemática é uma linguagem. É quando você pega um problema e transforma ele de um jeito que você consegue obter uma resposta. Numérica ou não numérica. Mas que você vai conseguir. E aí as ferramentas, basicamente o que a escola te ensina é as ferramentas e como aplicar essas ferramentas nessa linguagem. Né? Você é alfabetizado nisso. E a fórmula é uma das ferramentas. Para que serve a fórmula? Ao meu ver, a fórmula é quando você tem um trabalho exaustivo, que vai sempre se repetir. Aí sim, beleza, tu pode aplicar uma fórmula, e a fórmula não precisa ser feita à mão, tu pode aplicar uma fórmula no programa. Ó, a programação sim. O Helder aí que sabe programar pode me falar. É a base de fórmulas, sim. né? Porque é algo que vai se repetir muitas vezes. O comando que a pessoa dá de escrever algo na tela vai se repetir várias vezes. Aí sim, porque é algo automatizado. Mas o ser humano não é automatizado, o ser humano é inteligente. A gente não é IA. A IA precisa de fórmula. A gente sabe pensar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A equação de segundo grau. Você usa a Bhaskara até entender a equação de segundo grau. Depois que você entende a equação de segundo grau, você bate o olho e você já sabe quais que são as raízes. E para que daquela equação. Entendeu? Então, alguns outros vestibulares diferentes e concursos, eles já tentam trazer isso. Né? Vou dar um exemplo aqui clássico, que são talvez os dois vestibulares barra concurso aí mais difíceis do Brasil, que é o IME e o ITA, onde a fórmula não basta. Para interpretar a questão e entender ela, você vai ter que ir além. Você vai ter que dominar a linguagem matemática e entender o conteúdo, né? Entra a parte de análise dimensional e muitas outras coisas, né? E aí por isso que se torna difícil, porque a gente está acostumado com o beabá ali de aplicar a fórmula. E quando a gente vai para um conteúdo desse, se torna mais difícil. Os concursos públicos, tanto da área fiscal, área, vamos ver aqui, policial, administrativa, área do direito, que eles não cobram a matemática nesse sentido de fórmulas, mas sim da lógica, né? Porque é mais interessante para eles que a pessoa saiba pensar do que sabe aplicar fórmula. Para isso tem computador, entendeu? Então acho que é mais ou menos por aí. Você já pensou em dar aula de matemática no seu canal ou algo do tipo, Erenilton? Comente. Eu já dei aula de matemática, né? Eu comecei antes de eu fiz um semestre de matemática na universidade pública e aí depois saí. E logo depois ali, para fazer uma rendinha extra, eu dei algumas aulas de matemática. Tenho vontade, sim, de dar aula de matemática, mas é um conteúdo, assim, que eu tenho que tentar, de algum modo, introduzir ele no meu canal. Por exemplo, uma vez eu estava brincando aqui em casa e eu comecei a analisar.
a questão da parábola, né? O gráfico de uma parábola, que é uma função de segundo grau, né? Uma função ali de segundo grau. Comecei a analisar esse gráfico e entender o porquê que Cristo falava por parábolas, né? Não vou explicar aqui agora, porque senão, pô, vai dar um. É muita coisa, né? Não é tão simples assim, né? E aí eu comecei a explicar ali e até achei interessante. Achei interessante. É algo que eu tenho que desenvolver pro canal, mas é algo difícil de se falar. Cara, mal, né? Mas é Não. importante uma base, você concorda quanto a isso? Você acha que é, é importante a gente ter, voltou, a gente ter uma base, inclusive, sobre essa questão, você pensa assim, num futuro bem distante mesmo, voltar a dar aula, alguma coisa do tipo, de Cara, matemática, algum comentário? eu tenho vontade de voltar a lecionar, né? Uhum. E provavelmente isso vai acontecer quando eu tiver mais velho, né? E quando isso acontecer, matemática com certeza é uma das minhas prioridades, cara. Eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em educação, tanto por questão de número de professores, são poucos professores, né? A remuneração é muito baixa. Eu só não virei professor na minha vida porque é um esforço muito grande para você se tornar um bom professor e a remuneração não vale tanto a pena assim. Então, assim, pô, as outras áreas de emprego no Brasil é muito melhor. E aí, por isso que eu não virei professor, mas num futuro, quando eu tiver com uma vida financeira estável, eu tenho desejo sim de voltar a dar aula, principalmente matemática. Pode ser que meu interesse mude, mas eu acho difícil porque já há um bom tempo eu ainda gosto, ainda tem, de vez em quando ainda pego para ler os livros antigos aqui, né, resolver algum problema e é algo muito bacana, cara. A matemática, ao mesmo tempo que ela te destrói, porque ela te mostra quão burro você é, quando você consegue resolver alguma coisa, a satisfação intelectual é muito grande, cara. É muito legal. Porque é algo muito concreto, né? Uhum. Você acha que falta essa questão mais concreta também, que o Brasil é muito abstrato? Antes de você responder, eu só vou ler aqui um comentário do Robertinho. Pior que eu preciso recomeçar a matemática tudo do zero. Eu tento que aprender esse negócio desde criança e nunca andei. É normal, Robertinho. Assim, eu também. Mas assim, é normal, mas é muito bom que você tenha notado isso. Eu também eu tenho essa percepção. Inclusive, eu já tinha combinado com ele da gente tentar fazer algumas aulas de matemática, mas pelo horário não deu certo, não conseguimos, né? É Uhum. uma coisa que, como eu gosto de desenvolvimento de jogos e todo mundo aqui sabe, né? Apesar que agora tá parado, mas eu já tenho planos aqui pra voltar. É uma coisa que, mano, matemática é um negócio muito essencial pra sua vida. Muito essencial. É uma coisa que, assim, quando você sabe matemática, te quebra tanto galho, tá ligado? Com certeza. É, Cara, mas e, sabe o que pô, acontece, Falei, Welder? comente. A matemática, o conhecimento da matemática, ela é uma escada que você não pode pular o degrau. Então, se você não tem uma base boa, se você não sabe as quatro operações, simplesmente você não consegue avançar em nada. Né? E antes das quatro operações, existem outras coisas. Se você não sabe contar, se você não sabe diferenciar unidade, dezena, centena e milhar, né? Você não consegue ir para o outro degrau. Então, assim, esse sentimento que o Roberto sente é normal, porque muito provavelmente ele tem deficiência na base. E aí, quando você vai. O cara vai fazer faculdade, que ele vai buscar outro conteúdo, né, um conteúdo mais específico da área que ele está se formando, ele vai sofrer porque ele não teve aquela base anterior, né, que vai proporcionar que você consiga aprender. As outras disciplinas têm isso? Tem, mas ainda é mais fácil de você entender assuntos isolados, entendeu? Você não Uhum. precisa de saber tanta gramática para estudar literatura. É bom que você saiba, mas dá para estudar um pouco. Já matemática não, você não simplesmente você não sai, você não vai para frente, entendeu? Matemática é meio que uma escadinha. Putz, o isopor ali, o pessoal deve ter ficado pego no AD, eu não consegui ver, né? Que às vezes o AD passa na frente do pessoal mesmo no meio da live, é foda. É, assim, eles não escutaram, não sei se eles conseguiram pegar muito bem aqui o que você passou, mas eu já vou, de certa forma, retomar essa questão, Irenil, com uma pergunta bem simples, né? O que é você saber matemática básica? Não a questão da. Apesar que você pode começar com isso caso você queira, né? O que é saber contar, que às vezes, assim, vocês podem falar, Tira 9 tá fazendo pergunta idiota. Não, 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 eu acho que é muito honesto isso. Eu acho que é muito bom a gente saber do comecinho. E eu quero te perguntar isso. O que é saber? Quando você sabe assim, não, agora eu sei as quatro operações, agora eu posso dizer que eu sei, sabe? É, cara, assim.
vamos lá. O que é Hum, saber matemática básica, né? Primeiro você saber quantificar as coisas, isso entra a parte da contagem que a gente falou, né? Você saber uhum. quantificar, entender como que se quantifica as coisas. Depois é você saber operar, a fazer as operações básicas ali, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, e saber de verdade, né? Você não ter limitação. Essas quatro operações você não pode ser limitado. Pô, eu sei soma, mas eu não sei soma de fração. Pô, não. Você tem que saber soma de fração também, Hum, né? Entendeu? agora isso é Porque interessante. isso faz parte da, Hum, da, da soma. Eu sei multiplicação, mas eu não sei fazer multiplicação com número decimal. Então, você não sabe multiplicação de modo completo. Você tem que saber isso. Sabendo essas bases, e por que, que isso é importante? Porque quando você for ver uma fórmula, né, para dar um exemplo mais claro aqui, ou qualquer outra coisa, ela vai partir das operações. Porque sempre você vai juntar alguma coisa com algo, e aí vai resultar em outra coisa. E para você fazer essa junção, é por meio das operações. E aí, quando você dominar as operações, aí sim, você vai poder entrar na parte de quantificação de coisas diferentes, por exemplo, como medida, né? Soma de medida, geometria plana, espacial. Depois você vai poder entrar na parte de geometria analítica, você vai começar a analisar gráficos, funções, mas antes você precisa de saber disso. Se você tem uma base bem desenvolvida, tranquilo, cara, essas coisas elas vão vir com a facilidade muito maior. E para criar uma base, eu tenho um canal no YouTube, cara, muito bom. Eu não sei se ele é tão ativo nos dias de hoje. Já ouviu as aulas do NERC, o Elder? não, não conheço ele não. Cara, o NERC, ele é bem antigo as aulas dele, inclusive. Ele tem um curso de matemática básica que deve ter umas 100 aulas, mais ou menos. E assim, aulas de 1 hora, 2 horas. E ali, meu amigo, 100 aulas não, acho que exagerei, peraí. Vamos conferir. Não é tudo isso não, calma Se aí. possível, pega também o link e já coloca aqui no chat, enquanto Vou, isso o vou Robertinho colocar. comentou. Rapaz, eu percebi que eu tô horrível quando eu percebi que travei no negócio de regra de 3 composta, que eu simplesmente esqueci como fazia. É, Você não tá horrível, assim, porque faz muito tempo que depende você da não usa, comparação. cara. Exato. É igual uma Se você for. linguagem. Eu já conheci pessoas que sabiam alemão de berço e desaprenderam, porque não sabiam, Desaprenderam, não usa. pararam de usar. Para de usar e esquece. Ó, antes que eu me esqueça, eu tinha copiado aqui, eu vou mandar primeiro o link do vídeo Como Ler Livros, né? Uhum. Esse link primeiro é do Como Ler Livros, que é do meu canal. E agora eu vou mandar o do NERC. Matemática 0 2.0. 47 aulas. Achei. 47 aulas. Cada aula ali vai de meia hora, 1 hora, até aula de 2 horas. Mas em média ali é de meia hora a 1 hora as aulas dele. É bem antigo, inclusive, isso aqui. Vamos ver aqui de quanto que é o vídeo. Há 14 anos atrás. Cadê aqui? Aí agora o do NERC. Mandei. Aí, ó, muito bom aí, ó, galera. Vocês aí que estão sentindo, pô, tô meio enferrujado, é bom. E sabe o que eu acho legal, uma coisa legal da matemática e da lógica, mesmo que seja meio bobinho, é que ela é, de certa forma, algo, vamos dizer assim, um problema e quase um jogo pra você fazer, sabe? Principalmente quando você Sim, vai resolver um problema que você não tá sob aquela pressão de, sei lá, pô, passar de um concurso, sabe? Pô, sim. é tão divertido, divertido mesmo, tá Então, ligado? Você mexer. exatamente. Se torna algo prazeroso, cara. Quando você não tem uma obrigação, você realmente tá. É como era pra ser na escola, né? Algo que você quer aprender por aprender, né? Pra ser uma Uhum. pessoa melhor, cara, se torna muito bom, cara. Muito bom. É igual ser literatura, cara. Os livros que são indicados na escola, a maioria dos livros é chato, porque eles são mais antigos, né? É de um período específico. Aí quando você pega pra ler um livro que você gostou, e isso aconteceu comigo a primeira vez quando eu li Bernard Cornwell, conhece o Helder? Bernie Cornwell, esse daí é o cara que fez Sharp? Ou Isso, fez não? Sharp, fez as Crônicas do Rei Arthur, as Crônicas Saxônicas. Pô, esse cara é muito bom, velho. Esse É cara é muito top, bom, é mano. um dos meus autores Cara, favoritos, velho. Pô, aí, ó, cara, Renato, mais um aí, ó. Também gosto cara, que, do que Bernie incrível, Cornwell. cara. O primeiro livro que eu li foi o Rei do Inverno, né? Que é o livro do Rei Arthur. Irmão, quando eu terminei de ler aquilo, eu falei assim, cara, eu não sabia que era possível a gente ler um livro, gostar tanto, se aficionar tanto por aquilo
e, e ver o quão completo pode ser uma obra, né? Tanto historicamente como literariamente. E assim, cara, incrível, 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 incrível. E aí foi o que abriu as minhas portas para a literatura, né? Dele eu já caí para pro Tolkien. E aí, pô, aí é outro nível, porque a gente tá falando de um cara que criou um universo completo, né? Aí já Uhum. a gente tá falando de outro nível. Depois dali eu comecei a ir para diversos autores, né? Cheguei até Dostoiévski, né? Inclusive é um dos camaradas que eu mais leio atualmente. E, enfim, cara. Então, assim, quando você faz algo por prazer, porque você quer, é muito diferente, cara. É muito diferente. É muito diferente. E a matemática é a mesma coisa, cara. Cara, tem um livro muito bom de matemática que é legal. Quer ver? Eu vou achar aqui. Aí, ó. Se eu não me engano, é O Homem que Contava. Ah, eu acho que esse é um clássico. Eu lembro É ainda um clássico. dos professores falando dele. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó, o Robertinho comentou. Cara, mas um bagulho que eu senti, um baque danado foi no raciocínio lógico, pois eu tomei um pau danado em concurso por não saber isso direito. Agora, o engraçado é que eu só vim tentar aprender raciocínio lógico depois da escola, pois eu nem sabia que isso existia. Mas não tem na escola mesmo, não. Pelo menos eu não tive raciocínio lógico na Sim. escola. E é uma parada mais legal, tá? Isso, pra mim, é a parte mais legal da matemática, o raciocínio lógico, pô. Nossa, tá R$ 150 o Homem que Contava, cara. É a inflação dos livros, né, velho? Boa, mano, que isso, cara. Vou mandar aqui o link aqui do Homem que Contava da Wikipédia, aí depois vocês dão uma lidinha aí. É, o que é o legal desse livro? Porque ele vai dar vários problemas que o cara vai ter ao longo da jornada de aventura dele ali. E aí ele vai conseguir responder, né, usando a matemática. E aí você vê realmente uma aplicabilidade prática da matemática e te empolga a estudar matemática, né? Porque você olha que você consegue resolver problemas. E sabe assim, o que às vezes eu percebo que o conhecimento matemático se te torna uma pessoa. Ó, vamos falar do negócio aqui que tá em alta agora, hein, Helder? Hum, hum, Te hum. torna um homem funcional, cara. Ó, Que eu não sei que diabo é isso, cara. Esse dia minha esposa tava falando aqui, cara. Ah, por quê? Não sei o quê. Tem que ser funcional, tem um homem funcional. E na minha cabeça, todo homem é funcional, pô. Pra alguma coisa como ele assim? funciona, pô. Pra alguma coisa ele serve, cara. Nem que seja pra fazer merda, cara, mas enfim, né? A matemática, em algumas coisas, ela vai te ajudar a. Vocês conhecem esse termo homem funcional? Conhecia, o Helder? Eu não conhecia, mas eu acho que é a mesma coisa que eu tô pensando. Ó, o Renato comentou, o outro tô muito bom é Sir Arthur Conan Doyle. É o do Porra, isso aí Sherlock Holmes? Eu acho que é do eu Sherlock acho Holmes. isso. O Homem Funcional? O Isopor perguntou, o Homem Funcional? É. Caramba, o Renato tomou outro ad. Aí é foda. Eu acho que é pessoal, o Renato. Tá sendo pego. Porra, não, é foda os ad É do Sherlock Holmes mesmo. do Tate. Ele mesmo. É ele mesmo. É... Cara, o homem funcional é... é um homem que faz coisas, entendeu? Que resolve problemas. Basicamente isso, né? E o que seria o homem disfuncional? O homem que não consegue resolver problema, né? Em palavra resumida é isso, né? E o que é interessante da matemática, né? Às vezes a gente tem algum problema aqui em casa, a gente tá falando de alguma coisa aqui, de conta, né? De parte financeira, ou até de coisas simples, assim, como porcentagem. E quem não tem base em matemática facilmente se engana, pô. Quer ver uma coisa simples, cara? Hum, Tem muita gente que confunde a diferença entre metragem e centímetro, né? Ah, 2 uhum, metros, 200 centímetros. A pessoa pensa que é 20, entendeu? uhum. Ou, por exemplo, tu falar, isso aí já é difícil, mas agora, pô, quantos centímetros tem 1 quilômetro? Entendeu? Que é uma coisa maior. Aí o decímetro. Esse dia a gente tava vendo uma. Minha esposa tava comprando alguma coisa para casa aqui e tinha a unidade de medida, o decímetro, né? E ela não sabia o que era. Então, assim, essas coisas um pouco mais diferentes ali, a matemática ajuda muito, a notação científica, por exemplo, né? E você ter esse conhecimento é bem útil, bem legal, inclusive, né? Que é saber que tem hora que você vai aplicar. E é bem bacana, entendeu? A capacidade de, pô, tu fazer cálculo rápido na cabeça também é muito legal. Entendeu? Tu não tem que ficar pegando o celular, tu não tem que ficar pesquisando, né? Isso aí também é bem interessante.
Pô, Elder, mano, eu tô perdido, mano. Só de ficar olhando aqui pra tua Hum. gameplay, irmão. É muito rápido, mano. Do nada tu lança os robozinhos ali, ó. Tem apoio É, dois tanques de guerra. Aí vem o diabo de um robô inimigo aí, em formato de aranha. Caramba, irmão. Tá numa guerra da porra aí, hein, mano. pois é, cara. Aí, ó, pra você ver, cara. Eu adoro Misericórdia. jogos RTS, não tem como, velho. Qual é o nome? RTS, no caso, que é Real Time Strategy, né? Que é o cara, Uhum. você ficar tendo que fazer um zilhão de coisas ao mesmo tempo e um clique errado você perdeu. Que nem aqui, eu deveria estar colocando meus mecânicos aqui pra consertar essas coisas. Por que que eu não tô? Porque eu sou idiota. O coreano joga isso daqui, cara, Cara, que, cara, pô, ó, é surreal, isso aí eu acho mano. interessante, irmão. Isso que é uma coisa que o videogame te traz, cara. Tu aprende a pensar rápido, mano. Isso é bem bacana, cara. Porque, por Sim, exemplo, sim. eu tô vendo tu jogar, mano. Tu montou uma base ali, tá mandando, pô, os inimigos pra lá, aí às vezes vem um ataque, tem que mudar a sua estratégia. E tu tá conseguindo conversar ainda, cara. Sim, sim. Entendeu? Não, Isso é mas isso, muito, isso é Isso muito daqui bacana. você tem que fazer muitas vezes Sim, e errar muitas vezes isso aqui. Eu ainda acho que eu posso perder isso daqui. Mas é uma é habilidade, né, cara? divertido. Sim, sim. Uhum. Ó, o Robertinho comentou, tem as histórias do Arsène Lupin que parecem boas. Eu até penso em ler. Arsène Lupin, esse nome não é estranho. É o cara que fez aquelas histórias de, como é que é, Ladrão Galante, né? Ficou tão famoso e que originou os Tokusatsus. Renato comentou, eu tentei, mas tá foda, isso é só comigo, cara. É foda. Ô, que esquisito. Não, assim, não é só com você, eu Cara, tenho eu tô certeza, tá? acompanhando a live aqui pela Né? outra conta aqui e não apareceu um AD até agora. Mas é a sua conta do diletante? Se for, ele não vai aparecer. Se for a sua conta do Não, é na diletante, conta pessoal, só apareceu o AD inicial, aí eu apareceu não o AD sei mesmo. inicial, e aí depois agora apareceu um no máximo, cara. Dois. Não, mas já aconteceu isso comigo. Já teve De live que ficar eu juro pra tu, eu fiquei uns 6 minutos só em live. Ou só em em áudio, tá AD. ligado? Por isso, e é foda, tá? Esses áudio, o problema, eu acho que da Twitch nesse ponto de ad é que ela não. Sei lá, eu não sei muito bem como é que funciona esse negócio de ad. Mas não é muito, vamos dizer assim, organizado, sabe? Entendi. É, Mas, pô, cara, matemática é uma parada muito maneira, é uma parada que eu também quero voltar a estudar. Isso aí, estudar de verdade, não estudar. Eu tô ligado, é foda, pô. É, assim, estudar no geral, cara, eu só acho muito, vamos dizer assim, triste. Aí o Isaac comentou, Renato, tem que todos os ads por nós, alguém tem que dividir a brutalizada É. comigo. Pô, o Aí, ó, coitado é o bode expiatório, cara. coitado, velho, é Renatão se foda, tá? lascou hoje, cara. Vocês estão. Aí, ó. Essa Twitch. Mas, rapaz. Eu vou ser honesto, cara. Hum, Calma aí. Vai dar meia hora de. Muito- Cara, tá, pistolou, Ai, mano. Pistolou. é foda, né, velho? Mas é foda. Cara, mas eu quero muito voltar a estudar, tipo, de boa, tá ligado? Mas apesar que eu vou ser honesto, depois que você começa a vida adulta, cara, é muito difícil separar, tá? Tipo, Ah, cara, é, eu pô. acho que desde que eu saí do ensino médio. Eu Não, não sei faz se eu tempo. tive um momento assim que eu esqueci igual na adolescência, tá ligado? Não consigo me lembrar. Não, não. E sabe que é uma coisa também, Welder? Hum, Tem dois motivos. hum, Um é pelo acúmulo de coisas a se fazer, e uhum, outra é que a gente tem um senso de responsabilidade maior. Então a gente se sim, cobra mais, cara. Então, tipo assim, se tu. sim, Por exemplo, eu fico muito parado, mano. Eu já acho, caralho, mês que vem eu não vou conseguir pagar as contas. Pô, sim, não tô estudando. Pô, não tô me dedicando à minha família. Tem que sair com meus filhos, tem que fazer uma coisa com eles. Entendeu? Então, assim, tu vai acumulando responsabilidade e isso faz com que você perca o seu ócio, né? Isso é bom até certo ponto, cara. O descanso também é algo que Deus quis para a humanidade. Então, o que que eu procuro fazer, né? Dentro do meu possível, eu procuro tirar um dia na semana para dar aquela relaxada. Geralmente o domingo, né? Que é o dia do Senhor, dia de Santa Missa. Aí eu vou, saio ali com a minha família ali, dou um rolezinho, né? Algo tranquilo ali, descanso, às vezes, pô, depois do almoço, se der pra dar uma descansada, assistir um filme ali, tirar um cochilinho.
É legal. Então a gente tem que ter esse momento aí importante, cara. Importante. Né? E o lazer, ele é algo bom, cara. Uhum. Pô, mas é real essa parada, a gente acaba se cobrando. Cara, é muito Muito ruim mais, cara, muito mais. aquele sentido de você, quando você fica assim, cara, eu deveria estar fazendo alguma coisa, você se culpa por estar, às vezes, no seu momento de descanso, velho. Porra, Sim, isso, isso eu parei, mas eu fiquei por muito tempo com essa pira. Muito tempo. Tanto que foi um tempo assim que eu meio que me perdi, que eu me perdi como gente. Eu falei, mano, quem sou eu, velho? pois é. Tu se perde, mano. Porque Porque assim, assim. cara, Fale. qual que é a função do lazer, cara? O lazer é quando você esquece um pouco dos seus problemas, né? Dá uma pausa tática para poder depois voltar com mais força. Já viu uma coisa muito interessante? Isso aí tem a ver com a Hum. matemática. Às vezes tinha uma questão para resolver, tu fica tão focado nela que tu não resolve. Aí tu vai estudar outra coisa, quando tu volta, tu consegue resolver. Então é Sim, basicamente isso. Tu tem uma sessão delicada, uma situação delicada na tua vida. Pô, não sei se eu saio do meu emprego ou não. Ou tem um trabalho muito grande para fazer no meu emprego. Né? Algo que vai me demandar uma energia muito grande. Cara, tu dá uma relaxada, entendeu? Tu se diverte ali. Quando tu volta, tu consegue executar muito melhor, cara. sim, mas é muito real isso daí, cara. E assim, é muito ruim que a gente não consegue, às vezes, separar isso. Isso é um lado negativo que eu digo de você trabalhar home office, tá ligado? Tipo, pô, trabalhar home office tem muitos pontos positivos, galera. Eu acho que eu mais posso enumerar pontos bons do que ruins. Mas um ponto muito ruim, que até o Enio já comentou, né? É que, de fato, Uhum. algumas vezes você não vai conseguir diferenciar o seu trabalho do seu lazer. E o que eu quero Isso. dizer com isso? Às vezes não é muito Exatamente, cara. claro, às vezes as pessoas falam, pô, que idiotice, coloca aí na cozinha, mas sabe qual, por exemplo, meu Não é tão computador, tá? simples assim, cara. Vou dar um exemplo, meu computador, eu trabalho muitas vezes com o meu computador. Faço minhas coisas pelo meu computador, que é o meu computador que eu me divirto. Cara, às vezes eu fico estressado só de olhar pro meu computador. Exatamente. E tu Eu sabe fi- de do- uma eu- coisa e eu ruim? gosto, tipo, é minha diversão, mas eu literalmente vou preferir abrir o PS2 que eu poderia abrir no meu PC do que ficar aqui, tá ligado? Aham. E E, eu olha entendo. olha uma coisa. Eu odeio trazer trabalho para casa. Eu Uhum. odeio, eu não gosto. Porque eu trabalho presencialmente, então eu quero resolver tudo lá. E quando que eu tenho que trazer trabalho para casa é ruim, porque tem minha família aqui, eu devia estar dedicando a ela e tô dedicando ao trabalho. E o camarada que trabalha de home office, ele só tem trabalho em casa. E aí tu não consegue diferenciar o que é o teu ambiente de trabalho e o que é o teu ambiente da tua casa. E é muito importante, cara, que a gente tenha um lar, cara. Um lar pra gente fazer nossas refeições, pra gente descansar, pra gente ser feliz com a nossa família, entendeu? Pra gente se divertir. E aí você perde isso, cara. E é difícil, mano. Isso é uma parada. Eu, particularmente, não tenho vontade alguma de trabalhar de home office, cara. Né? Eu nunca trabalhei também. Então, talvez se eu trabalhasse, eu até poderia me adaptar, né? Mas minha esposa trabalha e eu vejo o quão custoso é pra ela. Porque, pô, vai ter dia que ela vai estar trabalhando e eu vou estar de folga, que eu vou querer conversar com ela, que o meu filho vai querer que ela dê uma atenção pra ele, entendeu? E aí a gente vai querer que ela tenha um tempo de almoço líquido de qualidade com a gente. Às vezes, pô, não dá porque já mandaram outra demanda pra ela. Cara, isso é muito duro, irmão. Sim. Ó, o Renato comentou, pior é trabalhar com material humano, lidar com todos os dias com peões, isso é foda. Não, Cara, com lidar com certeza, mano. pessoas é foda. Não, Com lidar com certeza, mano. pessoas, cara, E tu sabe o que é difícil, cara. cara? Por que Hum, é difícil lidar com pessoas, cara? Porque você, a todo momento, se você tá numa posição ali de chefia, por exemplo, tu vai ter que julgar essas pessoas. Se elas estão trabalhando bem, vai ter que medir a qualidade do trabalho delas. E aí, infelizmente, às vezes, você acaba analisando a pessoa em si, né? Porque o trabalho da pessoa, em base, reflete o que a pessoa é. Cara, isso é muito custoso de fazer, é muito chato, cara. Entendeu? Quantas amizades você não uhum, perde no trabalho, cara? uhum. Isso é muito chato, cara. Desgasta muito, né? E você tem que fazer, cara. Porque se tu tá na função de chefiar algo, né? Você vai ter que fazer, cara. E você não pode nem ser bobo, né? De pô, Se aceitar não tudo, mas monta em também não. cima, Senão monta não em dá. cima. Mas também não pode ser um tirano, cara. Porque senão ninguém vai querer É, trabalhar com você, mano. sim, pô. Cara, eu já E tive isso é difícil, chefes, cara. sim, eu já tive chefes bons e chefes ruins. É aquele, um bom exemplo, assim, de chefe bom.
é aquele chefe que se fode junto contigo. No sentido que, assim, é o cara que, pô, você tá numa parada difícil, ele tá junto contigo, pô. Cara, eu tive um chefe, isso pra mim, eu nunca vou me esquecer. Eu tive que fazer hora extra ali no momento ali, porque não tinha como, a gente não ia conseguir entregar. Cara, o cara ficou junto com todo mundo ali que tava fazendo hora extra, não foi pra casa dele, inclusive Liderando ele tava pelo exemplo, irmão. sim, e ele ficou lá, e ele não ficou lá, tipo, parado, ei, faz isso aqui. Não, ele ficou junto, todo mundo aí programando, indo, fazendo, vai e volta. E eu falei, caralho. Aí, em compensação, eu já tive chefe que você comete um erro, humilha na frente de todo mundo. Isso daí, cara, o chefe que te humilha ali na frente de todo mundo, eu falo que às vezes o cara tem que tomar cuidado. Porque Vamos você lá, cara. acaba. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu conheci um mecânico, quando eu estava conversando com ele, perguntei, cara, por que essa cicatriz no teu peito? Era uma facada. É, Cara, primeiro que humilhar a pessoa na frente dos outros é passivo de processo até, né? Atualmente. é, Chama abuso de alguma coisa lá, eu não vou lembrar o nome. é, uhum. Não que você não deva chamar atenção, né? A pessoa tá fazendo um Sim, erro em público, você sim, deve sim. chamar atenção em público sim. Mas humilhar é outra coisa, porque a humilhação é algo pessoal. E está ferindo a honra da pessoa. E uma coisa que meu pai me ensinou, cara, e isso eu levo pra minha vida todos os dias. Você tem que tratar o homem como homem, cara. E se você Sim. tratar o homem como homem, já era, irmão. Você ganha o respeito. Quando você vê que aquele ser humano tem uma dignidade que foi dada por Deus, que ele também é filho de Deus, é uma criatura de Deus, e você trata ele com essa dignidade, você não vai ter problema. Mas isso é muito complicado, cara. Isso é muito. Ó, pra pessoa que tá sofrendo humilhação é horrível, porque você se sente abaixo. Aí ou você pode se deprimir, ou você pode se revoltar, que os dois casos são ruins, né? Uhum. E pra outra pessoa que tá humilhando também, cara, ela, hora ou outra, vai se arrebentar, cara. Tanto com a reação do humilhado, como quem tá acima dela, pô. Porque assim, eu sou um chefe, certo? E aí eu tenho um líder ali, que eu vejo ele humilhando outros funcionários. Bom, se ele tá humilhando é porque ele é um cara muito bom. Quando ele errar, provavelmente o peso que ele usou pra julgar os outros vai ser usado contra ele. Sim, é Entendeu? brutal, tá? É brutal, É cara. Porque aí, brutal. mano, tu E tira o sabe cara do. quando. Mano, tu vê uma pessoa saindo do pedestal, cara, é triste, irmão. E dói, Uhum. viu? Você consegue sentir a dor na hora ali. Essa parada aí de você respeitar o homem é uma parada muito interessante, né? Eu lembro que eu tava assistindo recentemente uma live ali do Sociedade Primitiva, eu acho, alguma coisa assim, né? E aí um dos ouvintes lá, ele mandou um relato, né? Dele, que assim, ele convidou os amigos ali da namorada dele pra ir pra casa dele, né? E aí o cara virou pra ele, o amigo ali da namorada dele chegou assim, virou pra ele e falou. Mas você não vai fazer nada com ela não, senão você vai se ver comigo. E aí o cara ficou puto, o ouvinte, né, que falou isso. Ele falou, como assim vai se ver comigo? Você tá na minha casa, você veio aqui buscar briga na minha casa. E eu, num primeiro momento, eu falei, pô, não sei por que ele ficou assim, porque, porra, ele tava protegendo, mas depois eu entendi, cara. É porque, de fato, eu me coloquei no lugar daquele cara, né? Tipo, o cara, ele tá falando que vai te bater na sua própria casa. Na sua casa, cara. Cara, Eu vou dar um exemplo, isso cara. aí pega o A cara, gente tá? sempre teve zoeira de escola, brincadeira de moleque, né? Mas eu jamais, cara, jamais zoaria alguém na frente de namorada, na frente de pai, porque é outra situação, cara. Tu entendeu? E, cara, você mais extremo ainda. Tu jamais fala qualquer coisa pra um homem na frente do filho dele, mano. No. Porque aqui tu imagine, cara, eu tenho minhas brincadeiras com meus amigos. Aí tá eu e meu moleque, ou eu e minha menina, e contam uma zoeira ali qualquer. Irmão, você tem. Pra criança, o pai é o herói, cara. Entendeu? O pai é o herói, Uhum. cara. Por exemplo, se eu tô com meu pai e algum amigo dele fala uma merda, mano, eu não sei, eu não respondo por mim, mano, que eu ia ficar puto, mano. Tu entendeu? Eu ia querer defender meu pai de qualquer Sim. modo. E o meu pai, mesmo, não ia aceitar uma coisa dessa, pô. Porque não tem como, cara. Como é que você vai aceitar algo desse tipo, entendeu? Ali você, o pai é a autoridade máxima na vida de um filho. E aí tu vai tirar a autoridade dele com uma brincadeira sem graça, cara. Entendeu? Uma brincadeira que não é no momento. E a casa da pessoa é a mesma coisa, cara. Você não pode ofender a pessoa na casa dela. Tu entendeu?
E isso é uma coisa que essa molecada não tem muita dimensão, não, viu, cara? Eles acham que tudo é zoeira. Ah, não tem. Não tem, não Até, tem, não tem. até Tem tomar uma um bagulho, irmão. galera. O pior, sabe qual é o pior que eu acho que assim, meio que reclamação assim de velho, mas que eu acho que a nossa sociedade se tornou? Ela é uma sociedade que ela regrediu no sentido que realmente a gente, em algumas coisas, a gente tem que educar na base do medo. No sentido de que a pessoa ela não teme uma represália, ela vai folgar naquilo. Sim. Isso é uma coisa que eu notei. Tipo, as pessoas não têm mais o respeito básico por outro ser humano, tá ligado? E E eu tipo, falo sabe assim, uma. é aquele negócio, por exemplo, se você conhece um cara de é, religião diferente da sua, você não vai ficar puxando, você não vai ficar incomodando ele, tá ligado? Tipo, vai ser um mínimo de noção de civilidade, tá ligado? Eu falo qualquer religião, tá? Mas quantos não Ah, tu, são tu os vai na casa casos? do macumbeiro, mano. Tu não vai ficar falando Sim. mal do Zé Pilintra que tem na sala dele, mano. Porra, assim, é o básico, né, galera? E assim, é foda, tá? Porque de fato a gente tem que ensinar até isso pro pessoal. Com certeza, cara. Porque, porra, velho, quanta gente assim mano, você não tem que dar, você tem que dar um susto. Você tem que dar um susto no cara. Você tem que falar assim: "Ah, fulano, ele faz alguma brincadeira com você e você fala: "Pô, achei uma bosta, hein, velho". Pô, o que você acha? Eu acho que você é um mau caráter. Porra, como é que você faz um negócio desses assim? E de fato, velho, é uma coisa que me incomoda bastante atualmente que o pessoal perdeu a. E eu falo assim, realmente assim, cenário de casa, sabe? Igual você falou, na frente, às vezes, do filho, da esposa, do pai, porra, Sim. velho. Cara, quando Brother, você é criança é uma coisa, quando você é adulto é pior. Adulto que não quer tem ver paciência mesmo. uma coisa que minha esposa tava me questionando esses dias? Ela Hum, perguntou o seguinte, por que que quando a gente tá com os nossos amigos, você é uma pessoa legal, que conversa, quando a gente tá com pessoas que é fora do nosso convívio, você se fecha, você fica mais sério. Aí eu falo, é simplesmente para proteger vocês. Porque, vamos lá, você acabou de conhecer um casal de amigo ali, não é amigo ainda, é uns colegas, né, conhecidos, né? Se você se abre muito, você é uma pessoa muito brincalhona, isso pode gerar uma intimidade que essa pessoa ainda não começou na sua vida. Porque intimidade é uma coisa que vem com o tempo, vem com a amizade. Por exemplo, meu melhor amigo, ele fazer uma brincadeira comigo na frente da minha esposa, normal, né? Ainda mais que meu melhor uhum, amigo, por exemplo, já era amigo da minha esposa antes de eu casar com ela e tudo mais. Então já era do nosso convívio. Já faz uhum. parte da nossa amizade, né? Brincadeiras saudáveis, né? Não tô falando de coisas escrotas, não. Tô Sim, falando de brincadeiras saudáveis. Normal. Agora, um camarada que eu acabei de conhecer no trabalho, ou que, por exemplo, não é meu amigo, mas é conhecido da minha esposa, por exemplo. Cara, esse cara, ele tem que tomar muito cuidado com como ele lida com outra pessoa. Por exemplo, eu jamais, né? Se são as amigas da minha esposa. Olha, só porque eu falei, apareceu um anúncio agora. Ó. Demorou, hein? aí, ó. Aí, ó. Se são, por exemplo, as amigas da minha esposa, que já eram minhas amigas, tudo bem. Eu posso brincar com elas dentro do limite saudável. Sempre falando aqui de Claro. brincadeiras saudáveis. Agora, a minha esposa, a gente vai com um casal de amigo novo. Eu jamais vou zoar o cara, vou falar alguma coisa. Ainda que eu teça julgamentos internos, eu vou guardar a minha opinião pra mim. Por quê? Pra não ser uma pessoa inconveniente, uma pessoa sem respeito. Entendeu? Então eu acho que é importante pro pai de família manter, digamos que essa austeridade, usar uma palavra aqui um pouco mais diferente, né? Manter esse afastamento um pouco para que ele tenha respeito, entendeu? E aí, cara, depois que você vai ganhando amizade, vai ganhando confiança, aí sim, não tem problema. Mas inicialmente ali, porque às vezes o cara pode lançar, cara, uma piada assim, extrema, né? Como já teve caso, por exemplo, de estar no roda de amigo lá e o cara lançar piada que eu não vou mencionar aqui, mas piadas muito Sim. baixas, Sim. entendeu? E aí, cara, porra, como é que você lança uma piada dessa, pô? Com gente que tem filho, com gente que tem religiões diferentes, isso não existe, pô. Isso não existe. Sim, sim. Eu acho que é fogo. Porque, assim, uma coisa, a gente aqui na live, a gente numa brincadeira, pô, o Robertinho ali, tira brincadeira, isopor, a gente se diverte. Pô, mas é um Mas ambiente que tipo, só você tem falou. homem aqui, né? E não sei se tem Exato. mulher, mas
Mas assim, eu não tô fazendo uma brincadeira que mulher não possa ouvir, mas é diferente, né? Agora, pô, se E tivesse também a minha. ninguém Ó, aqui faz tu, tu, sacanagem, né? tu quer Hum. ver uma coisa? Se minha esposa estivesse aqui do meu lado, eu já teria outro tipo de conversa, Uhum. né? Eu ia ser mais cauteloso. Se minha mãe estivesse aqui também, entendeu? Minha filha, meu filho, mais ainda, mais cautela ainda. Então, isso é do convívio do ser humano, você saber como se portar em ambientes diferentes. Só que, cara, com esse negócio na internet que a pessoa falar o que ela pensa, a hora que quer, mano, a molecada tá perdendo isso aí, mano. É verdade. E o pior é quando você não tá na internet, pô. Exato, Quando você não cara. A tá na internet você não vai internet tomar. é que. Na internet você não vai tomar um murrão, mano. Mas na rua tu É, vai. velho. Vai tomar e até coisa pior, tá? Tipo, Exatamente. cara, é aquilo. Um tempo atrás ali, quando você ainda tinha o receio que o estatuto do armamento era mais baixo ali, todo mundo tinha, vamos dizer assim, um respeito mínimo, porque tinha aquele medo. Lógico. Qualquer um pode estar armado, e você não Qualquer um sabe o que pode vai estar ofender o armado. outro. Aham, às vezes o É, tiozão ali, mano, vem, tá com oitão no bolso, tu fala a merda, toma. sim. E eu acho que isso começou a faltar agora com a galera. E isso cai, velho. Isso é foda, tá? Eu vejo cada vez mais o pessoal. Eu vi recentemente um debate em cima disso, né? Eu acho que era. Putz, como é que é o nome? Ah, esqueci agora o nome do cara. Tinha um, um dos youtubers aí famosos aí, doutor em filosofia, ele estava debatendo sobre virtude na escola com um marxista, né? O marxista comentou que não deveria ser ensinado virtudes na escola. O que eu achei muito estranho no primeiro momento, porque você é Ensinar ensinado até mesmo defeitos, então? virtudes marxistas. Não, então, é que primeiro não faz sentido isso daí, porque você é ensinado virtudes marxistas, né? Mesmo que você não Exatamente. concorde. Mas é estranho a pessoa falar isso, porque justamente é isso que me vem a questão, né? Porra, então você tem que ensinar defeitos qualquer. Tipo, o que esse cara tá tentando me falar? Onde que eu quero chegar com isso? Você nota cada vez mais nos colégios que assim, as crianças realmente estão impossíveis. Eu fui catequista Irmão, por um ano. Pode. pô, grandes méritos tu conquistou, cara, sendo catequista, cara. É uma missão muito nobre e difícil, viu? Sim, eu agradeço aí, galera. Mas da minha experiência, galera, vou dizer que tem muitas coisas que eu tenho minhas críticas à própria catequese, à própria estrutura da catequese. E agora, quanto às crianças, cara, tem criança que é impossível. Tipo, impossível no sentido assim, é, não foi ensinado o básico, tá ligado? Dentro de casa. Exatamente. E isso pra mim é muito surreal. Quando você tem que ensinar o básico. Até, por incrível que pareça, eu até tive algum sucesso. Porque quando muitas vezes a criança não teve limites, quando você impõe limites à criança, e você realmente impõe, né? Acho que isso é um ponto aí que é bom você ter um homem na catequese, porque o problema quando tem muita mulher é que fica muito na base do não, veja bem, não sei o quê, mas moleque, cara, você tem que. Você tem que mostrar pra ele que você é quem manda, tá ligado? Você tem que mostrar pra ele que é você quem manda, você que tem a segurança. E por que eu tô falando isso? O que eu noto hoje em dia, pode até cair para essa questão de família, é que muitos pais também andam terceirizando a educação dos seus filhos. É muito bom, por exemplo, eu vi aqui o Erendo, pô, eu ensino minha filha matemática. Meu pai ensinou para mim matemática muito antes do colégio ensinar matemática. E eu agradeço muito essa questão ao meu pai, porque, por exemplo, meu pai chegou a assistir as coisas que eu assistia. Por isso que eu acho que eu nunca tive aquele problema de pânico satânico, tá ligado? Aqui em casa. De, Que é isso, o cara? moleque tá vendo coisa do demônio, tipo, é Yu-Gi-Oh!, Ah, Dragon tá. Ball, sabe? Satã, Uhum. sabe? E eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque meu pai, ele sabia exatamente o que eu tava fazendo, tá ligado? Ele tinha Sim. confiança no que eu tava fazendo. Agora, quando eu vejo hoje em dia, tipo, às vezes os moleque mesmo, pô, eu já vi da minha família mesmo, um pessoal entregando celular com acesso à internet limitado pra criança. Não, Bombom isso não existe. feitiçaria, igreja. Bombom feitiçaria. O feitiçaria é foda.
Isso aí, ô Helder, isso aí é muito interessante, cara. Você tem que se inserir na realidade dos seus filhos, cara. Eu sei que é Tem. difícil, mano. Eu sei que é difícil, às vezes, eu conversar com a minha filha, entendeu? Fazer um 6-7. Porra. O Seven, six, bagulho. seven. Six, O seven, Chad. bagulho. Six, seven. O bagulho meio bobo, cara. Mas assim, mano. Tu tem que se inserir na realidade da criança pra ela te ver como parte da vida dela, cara. Por mais que ela. Pô, meu menino tem 2 anos. Ele ama dinossauro, cara. Ele pega o dinossauro e fica. Uau! Aí lança. Uau! Eu lanço. Uau! E assim vai, cara. Porra, tudo bem que essa coisa de homem, né, mano? Imitar bicho, todo Sim, homem gosta. sim. Até hoje, né, cara? É, é real, Tem é um. real. Entendeu? Tem um grupo de imitadores lá no WhatsApp que eu participo lá, mano. Tem vários animais, cara. Porra, vários animais. Cara, o homem racha o bico, não tem como, né, cara? É muito legal. Mas eu tenho que me inserir na realidade dele, né? Por exemplo, eu nunca gostei de Mickey Mouse, cara. Né? Eu nunca gostei de Mickey Mouse. Mas meu moleque gosta, minha esposa colocou pra ele assistir, então eu vou lá e assisto com ele. Hora ou outra eu tenho que inserir ele numa realidade mais que eu gosto mais, vou tentar fazer ele gostar de Dragon Ball, como meu pai fez comigo, entendeu? E tudo mais, jogar bola, ele já joga já. Sim, Então assim, você tem que fazer esse esforço pra criança ver você como alguém que tem um interesse legítimo nela. Não é só cobrar da criança que ela seja correta e tudo mais, mas é ensinar ela a se divertir também de modo bom, cara, estudar, e isso é muito importante, cara. Então, graças a Deus, meu pai fez isso muito comigo, cara. Me ensinou a gostar de sim. Dragon Ball, a gente gravava na fita cassete Dragon Ball pra assistir depois. Me ensinou a gostar de filme de guerra, né? Filmes do Mel Gibson, Gladiador, por exemplo. A gente, pô, assistia direto esses filmes. Então, isso foi muito importante. Pô, antes de eu sair de casa, cara, eu e meu pai, toda semana saiu um episódio novo de Dragon Ball. Sentava nós dois lá e ficava assistindo lá, cara. Entendeu? Ficava maluco com os Uhum. anúncios que apareciam no site lá. Anúncios, pô, bem zoados e indecentes. Rachava o bico de alguns deles, né? Tipo, Namore Garotas Russas. Aí nós rachava o bico, né? Na época eu tava solteiro, meu pai falou: aí, moleque, agora é tua hora. Aí, pô, tem essa brincadeira assim que, cara, é super saudável, engraçada, né, cara? E aí, pô, assim, e isso é muito importante, cara. Tanto o pai como a mãe também, né? Minha mãe também, eu lembro que minha mãe gostava de uns livrinhos de banquinha de jornal, sabe? De uns romances, né? Uhum. E aí eu comprava pra ela, tinha alguns que eu lia, né? Pra poder ter assunto pra conversar com sua mãe, isso é importante, né? Não é só ficar conversando sobre os problemas do dia a dia, conversar sobre uma coisa legal, né? Às vezes eu sentava lá, odiava a novela da. Pô, odiava a novela, cara, odiava a novela. Ela via as novelas do SBT antiga lá, eu sentava lá e assistia a novela com ela, pô. Isso aí é normal, cara. É o do convívio do ser humano. Você quer fazer coisa junto. E o mais importante ainda, cara, que antes de você fazer isso com seus filhos, é importante que você faça isso muito com a sua esposa, cara. Se você Sim, não tem a capacidade de conviver com sua esposa e fazer coisas em comum, cara, pô, isso não faz sentido, cara. É a pessoa que vai te acompanhar, porque o teu filho, ele vai crescer e vai ganhar a vida dele, vai ganhar o mundo, né? Ou se perder no mundo. Deus queira que ganhe. E aí, camarada, você vai conviver com a tua esposa. E se você não teve um bom relacionamento com ela, de amizade mesmo, né? Não amizade, só amizade no sentido de coleguinha, mas amizade profunda, de conhecimento um do outro, de gostos em comum, né? De paciência um com o outro. Então, não esquece, cara. Por exemplo, então assim, muitas vezes, cara, eu sem gostar, cara, eu sentei pra assistir um dorama com a minha esposa, cara. E e muitas ó, vezes, cara, minha esposa sem ele gostar, dorameiro, sempre. espalhem. Tô de sacanagem, Pô, continua. eu gosto cara, que chama Romtal Cha-Cha-Cha. Pô, da Ô, hora, cara. louco. O maluco é um cara másculo do caramba, cara. O cara era engenheiro, ele fazia Ó, tudo na ilha, mano. Era encanador. O machão. cara, pô, da Hometown Cha-Cha-Cha. Esse tem Muito um nome bonito. engraçado, né, velho? Tem. Cara, e as cenas românticas, cara? Do nada, dá um close, aí vem um vento e aí começa. Sarangue. Nanana. As músicas, cara. As músicas é top, cara. Por exemplo, cara. Uma vez, cara, eu comecei a escutar, inclusive eu gosto da música, tá? Isso aí eu vou contar pra Ó, vocês aqui, pô. Um ponto frágil, cara. A música Golden, cara, da Guerreiras do K-pop, cara. aí, Minha ó. sobrinha escutava, mano. Eu comecei a escutar, velho, e já era, mano. Faz parte, cara. É, Entendeu? pô. Faz parte, faz parte. Aí o que você vai ter que fazer, cara? Tu vai ter que conviver com os outros e vai ter que também expor teus gostos, né? E ele. E ele, como fala? E ele pra conviver melhor com as pessoas, cara. E isso é normal, cara. Normal. Minha mulher às vezes senta aqui pra jogar comigo. Minha mulher não gosta muito de jogar. Entendeu? Mas, por exemplo, no Uhum. começo do namoro, minha mulher gostava de Guitar Hero, pô. E Black. Então a gente jogava junto, pô. Isso é muito saudável, cara. Sim, sim.
É bom, é bom, é bom. Cara, pior que isso também tá se perdendo. Eu acho que a gente já teve esse papo sobre essa questão de hobbies. Eu não lembro agora se foi em off ou não foi. Mas é como é importante você também ter hobbies, né, velho? Inclusive, a gente vai ter esse papo. Não, não vamos gastar muita ficha aqui agora, não, mas a gente vai ter um papo mais. Vamos dizer, mais complexo quanto a isso, né? No futuro ali. A gente vai falar sobre como desintoxicar seu cérebro, né? Com bons hobbies. E, pô, eu acho que é isso, assim. Algum comentário ali final, Erenilton, aqui? Porque agora que eu vi que já são Opa, 11 horas. deixa Comente eu- aí. tu me ouve bem? Ou Deixa eu só, rapidinho, só desconectar aqui o fone aqui, que acabou a bateria. Eu não consigo ouvir você. Elder, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Pera aí, rapidinho. Deixa eu mudar aqui no Discord. Elder, me ouve? Show. Show, vamos lá. Tá dando retorno pra tu? Acho que não. Beleza. Então vamos lá, pra gente finalizar nossa live aí, já são 11h06 aí, já conversamos pra caramba. Primeiro agradecer o pessoal que teve aí presente, Renato, o Isoploino aí. Como que é o nome do Isoploino, cara? É o isopor, é o isopor. Isoplo. Pô, cara, É o isopor. o Roberto também teve bastante comentário aí, se eu esqueci mais de alguém aí. Pô, MC, qual é o nome do cara que tava no começo da Eu live acho lá, que era um cara? bot, eu acho que era um bot, eu vi, eu É, acho que era um bot. MC Menor da Quebrada. É, É, pô. enfim, agradecer ao bot aí, cara. É. Senhores, foi muito bom conversar com o Elder aqui hoje, né? Deixei aí pra vocês aí depois, aí se puder dar um pulo na Twitch lá, né? Acho que é seguir, né? Que fala aqui, né? Favoritar, sei lá. Seguir ali depois, né? Que a gente vai continuar colocando as lives aí, esse projeto aí de comentar o livro A Fé Explicada. Também puder acessar o YouTube. Em breve, antes de lançar o vídeo sobre a Fé Explicada, vai ter um vídeo sobre a ira, né? Do venerável Futuxin. Venerável ou servo de Deus? Não sei agora. Acho que é venerável, acho que é Venerável já, né? venerável. Acho. É, enfim, vai ter esse vídeo aí muito bacana, né? Sobre o capítulo do livro dele que é bem interessante. E, enfim, senhores, muito bom estar aqui, fico feliz. É bom conversar com vocês, é bom ter essa interatividade que os vídeos do YouTube não trazem, assim, né? As lives no YouTube é bem complicada, né? Foi o que o Elder falou, né? Consome a RAM, que às vezes a gente não Uhum. tem, né? E é bem bacana isso aí. Pô, valeu, Elder, por aceitar essa proposta minha aí, né? Por disponibilizar esse espaço aqui da Twitch dele, que tem sido muito bacana pra mim, cara, de verdade, de verdade. Eu me sinto aqui, cara, quando eu tô aqui com vocês, cara, numa mesa de um bar, tomando uma cervejinha, fumando um cigarrinho e trocando a ideia sobre coisas da vida, cara. Porque é o que eu sempre fiz com meus amigos, cara, entendeu? Então, Sim, esse Erenildo que vocês veem aqui não é diferente do Erenildo que tá conversando ali numa mesa de bar, cara. Né? Lógico que talvez numa mesa de bar a gente fique mais brincalhão, né? E aqui a gente tem que manter uma seriedade maior, né? Que a gente não sabe quem tá assistindo, né? Não pode falar uma coisa também aqui cujo único intuito é chocar, não é isso, né? Realmente é sim. falar coisas úteis, mas no mais é isso aí, pô. Fico muito contente aí pelo LW Espaço e sempre aí, cara, que colar alguma coisa, quiser convidar, tamo aí, cara. Sim, pô, agradeço a Erenilton aí mais uma vez. Tá dando um pouco de retorno, Erenilton, mas estamos aqui no Não, final. eu mutei aqui agora. Quando você falar, eu Ah, vou mutar aqui. beleza. Pode, Nilton, pode falar aí, ó. Deram aí a ordem, o Erenilton pode falar. E é isso, pô, agradeço, o Erenilton, pô, sempre traz um papo bom, desde a época ali como é que era? Conversa no Tabor, que vocês tinham, pô, eu gostei pra caramba daquela iniciativa que vocês tiveram. Não sei o que deu, porque também eu não usava muito Spotify, né? E também Então, não sei. mano, o que foi, cara? Aquela foi a iniciativa do movimento Lei que eu participo, que eram os Uhum, podcasts, cara, e era bem bacana, cara. Agora não tá tendo mais, cara. Infelizmente acabou, é difícil de reunir o pessoal, né? Muitos dos jovens ali uhum, que participavam se mudaram, ou questão de trabalho ali, pessoal ali não conseguiu mais participar. Mas era bem bacana, que lá quem participava era minha esposa, cara. Eu não participava tanto. Mas, cara, assim, uhum. é muito legal, cara. Esse tipo de podcast, essas conversas mais.
mais tranquilo. E assim, o que eu achava mais legal daquilo ali é o quê? Que era de pessoas comuns, cara. Sim. Entendeu? Isso é bacana, cara. Sim, e, pô, agradeço aí todo mundo, pô, a participação de sempre aí, pessoal. Peço desculpas ao Renato por ele ter sido afogado por todos os ads, né? O Isopor aí transferiu todos os ads que ele tinha pro Renato Spalling. É, e, pô, até quarta-feira eu não vou abrir live. Eu acho que eu vou dar uma pausa ali de 2 dias no domingo e na quarta, viu, amigos? Não sei, talvez quarta eu abra, talvez não. Eu ainda tenho um projetinho de zerar os jogos de PS2. Talvez eu adiante ele, talvez não sei. Espalhem, aí ó. O Sopor mandou espalhar. E é isso, meus queridos. Eu vou mandar vocês pro Loki agora. Eu acho que o Loki tá em live. Deixa eu ver. O Loki tá em live. Vou mandar vocês pro Loki. E até mais, senhores. Raid Loquinários. Aproveitar ele. Eu acho que já passou a Game Week que queria fazer, mas tudo bem. Até mais, senhores. Boa noite.